Alguns anos atrás, não lembro exatamente quantos, houve uma propaganda nacional que levou muita gente para Cuba para fazer uma cirurgia, inclusive foi dada assim uma esperança fora de série para as pessoas que tinham perdido a visão e que tinham retinose pigmentar. Eu mesma conheço 3 pessoas, uma da família e 2 outras conhecidas, que foram para Cuba, fizeram a cirurgia e nada aconteceu. Voltaram exatamente da mesma maneira do que foram. E hoje nós estamos recebendo aqui no programa, para nossa alegria, o Dr. Paulo Fadel, que é oftalmologista, e é também o diretor médico do Hospital Union. Ele, que já tem mais de 30 anos de experiência, vai falar hoje exatamente sobre esse tema, Dr. Paulo. Eu acho importantíssimo, porque a retinose pigmentar atinge muitas pessoas. A gente pensa que não, mas eu conheço várias pessoas e sei de muitas outras que têm esse problema. É verdade, inclusive existe até um clube de retinose pigmentar, de associados, né, que tentam trocar informações entre si. Bom, mas é importante que as pessoas entendam o seguinte: a retinose pigmentar é uma doença que afeta a retina e ela tem um componente genético forte, ou seja, a pessoa traz a informação no código genético para desenvolver a doença. E essa doença, nós temos assim maneiras eficientes de fazer o diagnóstico, mas nós não sabemos por que ela ocorre. Né, qual alteração genética que existe que provoca essa alteração. E como você bem disse, existem alguns estudos que foram feitos no passado, sem nenhuma evidência científica, tentando vender esperança para pessoas que têm retinose pigmentar. Que tinham perdido totalmente a visão com a retinose pigmentar. É verdade, a retinose pigmentar ela causa uma perda de células, então as células morrem e não se recuperam mais, as células da retina. Então, uma vez que essas células atrofiaram, morreram, não há como recuperar até o momento, nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Então, muito cuidado com você que às vezes vai para a internet e procura alguma informação e você sempre vai achar alguma informação positiva, dizendo que existem alguns estudos feitos que deram bons resultados. Mas esses estudos, eles não têm evidência científica, eles não são estudos de acompanhamento a longo prazo. Então, não existe tratamento para retinose pigmentar em nenhum lugar do mundo, tratamento efetivo que faça a pessoa recuperar a visão na plenitude. Existem vários estágios da doença que estão ligados diretamente à penetrância do gene, ou seja, o quanto a doença vai ser agressiva em mim ou não. Eu posso ter uma retinose pigmentar leve, uma média, uma acentuada, uma baixa visual importante. Isso está determinado no código genético da pessoa que carrega esse tipo de gene. Quer dizer, nem sempre a pessoa que tem retinose pigmentar está totalmente sem visão? Nem sempre. Tem alguns estágios que são mais brandos que a pessoa mantém alguma visão ainda. Então ela não leva a cegueira invariavelmente em todos os casos. Mas aqueles casos em que nós vimos que as pessoas procuraram ajuda, principalmente fora do país, com tratamentos em Cuba, por exemplo, não deram nenhum resultado. Alguns até pioraram bastante e o pior, tem alguns que venderam tudo que tinham para fazer esse tipo de tratamento na esperança de conseguir algo. Olha, se existisse um tratamento bom somente naquele país, por que o resto do mundo não poderia ter? Né? Se hoje a medicina ela é aberta a todos, hoje Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e outros países que fazem estudos sérios já dizem abertamente que não existe tratamento efetivo que cure completamente a retinose pigmentar. Então não há por que a pessoa procurar esses tratamentos empíricos, né, que estão muito ligados ao charlatanismo sem nenhuma comprovação científica. Tem como, por exemplo, segurar a doença para ela não desenvolver? Olha, existe o uso de vitaminas e sais minerais, um estudo que está sendo feito, mas o resultado disso ele é bastante pobre. Ou seja, o que determina se a pessoa vai perder a visão ou não é a penetrância do gene. E a medicina não sabe ler isso na plenitude. Então nós não temos como prever aquelas pessoas que têm retinose pigmentar e que vão piorar rapidamente ou não. Só o acompanhamento através dos exames, como eu disse inicialmente, nós temos condições de diagnosticar, mas nós não temos condições de curar a doença na plenitude. Nem aqui, nem em nenhum local do mundo. Eu enfatizo isso porque é importante que as pessoas entendam. Ok, muito obrigada, Dr. Paulo Fadel.
por sua participação em nosso programa. Se você também quer sugerir temas, o telefone é 3075-7000. 3075-7000. O Dr. Paulo Fadel atende, como ele é diretor médico do Hospital Union, que atende na Silva Jardim, 3888. Silva Jardim, 3888. Porém, se você quiser sugerir um tema ou qualquer problema que você tenha e quer que a gente fale dentro de nossas apresentações, é 3075-7000. Obrigada. Obrigado, até a próxima.